Você provavelmente já jogou esse jogo, esse aqui e talvez até esse. Mas as chances são que você nunca encostou fisicamente nesse console, nem nesse e muito menos nesse. Se você jogou algum deles recentemente, foi por causa de um emulador. E hoje eu vou te mostrar como eu fiz o emulador mais simples do mundo, do zero. E como isso quase me deixou maluco. Tudo isso começou quando eu tava no YouTube assistindo speedrun de jogos antigos. E aí deu aquela dúvida, como o emulador faz o jogo dos anos 90 rodar no meu computador? Aí eu fui dar um Google rápido pra ver como eles são feitos e descobri uma coisa que até parece óbvio agora. O emulador, ele não tenta imitar o jogo, ele finge ser o hardware inteiro. Ele tem que emular o processador, a memória e tudo que tinha dentro daquela caixa de plástico. Aí eu pensei, e se eu fizesse um emulador? Fui procurar qual era o emulador mais fácil pra entender esse mundo. E a resposta da comunidade foi o Chip 8. O mais louco é que o Chip 8 nem é um console físico. Ele é uma linguagem, é tipo uma máquina virtual dos anos 70 que o pessoal usava para fazer jogos clássicos, como o famoso Tetris, Pong e Space Invaders. Mas eu queria emular um hardware real, com processador, memória e tudo mais. Só que começar pelo SNES ou Nintendo 64 é como tentar construir um foguete, antes de entender de mecânica básica. Então eu decidi dar um passo para trás e emular algo que é a fundação disso tudo, o famoso Intel 8080, que é o coração do primeiro grande fliperama, o Space Invaders. Mas antes de abrir o editor e sair digitando qualquer coisa, a gente precisa entender o que tinha dentro do fliperama que rodava esse jogo. A máquina original usava um processador Intel 8080, que rodava numa velocidade absurda de 2 MHz, com incríveis 8 KB de RAM. Isso até parece piada hoje, né? Mas era um videogame da época. Sabendo que a gente precisa imitar, vamos tentar agora traduzir essa arquitetura para código no meu computador. Para fazer o nosso PC emular um Intel 8080, o primeiro passo é recriar o cérebro dele. E tudo começa pelos registradores. Se a memória RAM é um armazém gigante onde o processador demora para buscar as coisas, imagine o registrador como o bolso da calça dele. Esse é o espaço de memória mais rápido possível, onde a CPU guarda os dados que ela está usando naquele exato momento. No caso do 8080, a gente tem esses pequenos espaços de 8 bits e 2 espaços de 16 bits. E traduzir isso para Go é muito simples, vira simplesmente uma struct. Beleza, já temos os registradores, mas e a memória RAM? O Intel 8080 consegue ler no máximo 64 KB. No Go, isso literalmente vira uma linha de código. Você cria uma array de 65 mil posições e pronto, o hardware tá pronto. Até aqui tudo é muito fácil, mas é agora que as coisas ficam difíceis. Apenas criar isso tudo na memória não serve de absolutamente nada. Para a emulação realmente acontecer, a gente precisa fazer essa nossa struct ler o código do jogo e executar as instruções originais do processador, uma por uma. Pense nas instruções como o vocabulário da CPU. Elas são as ordens básicas que ela entende. Soma isso, move aquilo, pula pra lá. O problema é que o Intel 8080 tem 78 instruções base, que depois viram 244 opcodes diferentes que a gente precisa implementar um por um. Mas a quantidade nem é a pior parte é que quase todas elas exigem manipulação bit a bit. E foi exatamente aqui que começou a pior parte de todas. Como eu não quero que esse vídeo tenha 8 horas de duração, eu não vou passar pelas 78 instruções. As básicas até que são tranquilas, um add ou sub simplesmente soma ou subtrai um valor lá daquele nosso registrador A, e só isso. A verdadeira dor de cabeça de algumas instruções são as flags. O registrador de flags é só um byte, onde 5 bits servem para avisar se algo aconteceu na última conta que o processador fez. Deu 0, acende um bit, deu negativo, acende outro. O pior de todos é Auxiliary Carry. Basicamente, ele acende quando acontece o famoso vai 1, do terceiro para o quarto bit durante uma soma. E para descobrir se isso aconteceu em Go sem ferrar a performance, você precisa fazer essa matemática maluca usando o XOR. Se o resultado dessa doideira aí der 0, nada acontece. Se der diferente de 0, a flag acende. Saindo das flags, tem instruções mais diretas, tipo push, que só pega 16 bits e coloca lá na pilha da memória RAM, usando o stack pointer. Tranquilo. Mas se tem uma instrução que mostra como os engenheiros dos anos 70 eram malucos, é a DAA. Imagina o placar de pontos do Space Invaders. A gente conta de 0 a 9, mas a CPU conta em hexadecimal, de 0 a F. Se o jogo soma 9 mais 1, a CPU retorna a letra A, mas não existe a pontuação A no fliperama. O certo seria 10. É aí que entra a DAA. Ela basicamente faz uma gambiarra de hardware. Se a soma passar de 9, essa instrução coloca um mais 6 na conta. Isso força o processador a pular as 6 letras hexadecimais e carregar o vai 1 para o lugar certo. Para fazer isso tudo funcionar, a gente faz esse código aí, que é bem traiçoeiro. Resumo da história, codar essas manipulações de bit me fez perceber que eu preciso estudar muito mais sobre isso.
É bizarro de confuso. Mas saindo da matemática das instruções, a gente entra nos opcodes. O opcode é basicamente um byte que o jogo manda para a CPU. Se, por exemplo, chegar ao byte 80, o emulador sabe que tem que executar a instrução de somar o registrador B no A. O problema é que temos uma tabela com 256 opcodes possíveis, cheia de variações minúsculas da mesma instrução. E aí, eu te pergunto, você acha mesmo que eu escrevi 200 e poucas linhas tudo na mão, mas nem ferrando? Eu peguei as instruções que eu já tinha sofrido para fazer, joguei no Gemini e mandei ele me dar um array inteiro, com todas as funções corretas para cada opcode. Com a CPU do emulador funcionando, a gente acaba em outro problema. A CPU é surda, muda e cega. Ela não sabe se o jogador apertou um botão e não sabe soltar som. Para falar com o mundo exterior, o fliperama tinha portas de input e output. É por elas que a máquina sabia se alguém colocou uma ficha ou apertou o botão de atirar, e mandava o sinal para as caixas de som. No meu código, eu mapeei a porta 3 de saída, por exemplo, para soltar os sons clássicos de laser e explosão, quando o alien morre. Mas a gambiarra de hardware fica no input 3 e output 4. O Shift Register. Como o processador de 2 MHz era fraco demais para deslocar os gráficos dos aliens pela tela bit a bit, os engenheiros soldaram um chip externo na placa só para fazer esse cálculo matemático pesado. Ele faz isso sobrescrevendo a parte de baixo do 16 bits pelos 8 bits de cima, escrevendo os novos valores nos 8 bits de cima. Agora saímos da placa e vamos entender como esse tanto de componentes fazem as coisas aparecerem na tela do fliperama. O Space Invaders guarda o estado do vídeo num pedaço específico da memória RAM, do endereço 2400 a 3FFF. É um sistema bem simples, cada bit nessa região diz se o pixel da tela deve ficar preto ou branco, mas se você só ler os bytes e jogar na tela, o seu Space Invaders vai renderizar todo torto e de lado. E o motivo é bizarro. No projeto original, os devs pegaram uma TV de tubo comum e colocaram dentro do fliperama, só que deitada na vertical. Fizeram isso para a tela parecer mais alta do que larga, mas o processador desenha achando que a tela está deitada. Então eu tive que fazer essa matemática aqui no Go com a biblioteca eBit Engine, trocando o eixo X pelo Y, para a imagem ficar em pé no meu PC. Com tudo montado, em tese é só rodar o jogo. Eu também achava isso, mas quando eu abri o emulador, parecia que os aliens tinham tomado energético na veia. O jogo acabou em literalmente meio segundo. O que acontece é que o Intel 8080 rodava a 2 MHz. O meu processador roda a mais de 2 GHz. Isso é literalmente 1000 vezes mais rápido que o fliperama original. Para o jogo rodar na velocidade certa, eu precisava frear a CPU. Para travar o jogo a 60 FPS, o emulador só pode executar cerca de 33 ciclos por quadro. Mas como eu vou saber quanto cada instrução custa e ir descontando desse limite? Bom, adivinha. Eu mandei o Gemini voltar lá no 244 opcodes e adicionar o custo de cada um deles. Simplesmente isso. Faltava só configurar as teclas de controle na nossa porta de input, fechar o editor e cruzar os dedos. Chegou a hora da verdade. Abrimos o terminal, rodamos o comando e... ele rodou. Cara, ver esse monte de bit branco e preto ganhando vida na tela depois de tanta manipulação de byte é uma das melhores sensações que a programação pode te dar. Meu primeiro emulador, construído 100% do zero. E essa foi a gambiarra de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e deixar aquele hype no vídeo. Se quiser testar o emulador no seu PC, o código tá aí na descrição. Eu sou Michel Leonardo e te vejo na próxima gambiarra.